Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez nós chegamos na sua presença, agradecendo, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa. E aqui está o teu servo, o presbítero irmão Marco Joviano, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo nas tuas mãos e fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor. Amém? Hoje é um dia de alegria, de promessa, não só está terminando o trimestre, mas grandes foram os ensinamentos tidos até agora. Nós vemos que nós temos, como dito na semana passada pelo irmão Goni, nós temos uma bendita esperança. E essa bendita esperança, ela se materializará, assim cremos, com a entrada nos portões celestiais. Essa entrada, nós precisamos prestar atenção. Vamos falar sobre os índices, para nós recordarmos como foi a nossa trilha, né? O nosso trilhar nesse período agora. Nesse segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Na lição 1, falamos do início da caminhada. Falamos que no início da caminhada, que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, o novo nascimento, nasceu de novo, nova criatura. Então, a partir daí, ele começou a caminhada com Jesus. E a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós temos que saber que não podemos entrar no céu de qualquer maneira. Como cantam aqui, no céu não entra pecado. Então, nós temos que nos polir para que não passemos por dissabor de ouvir aquilo que lá na frente está dito. Apartai-vos de mim. Então, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, a verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, não dá para viver de qualquer maneira, para agir de qualquer jeito, não receber a transformação pelo Espírito Santo de Deus, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nem morará no céu, né? E não haverá, então, o grande prêmio, o galardão que esperamos sem haver essa escolha pela porta estreita. Na lição 3, o céu, destino dos cristãos. Então, nós, como falamos, né, vamos ver agora mesmo como é o céu. Lá se dizia que o céu é o destino do cristão. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses diz, né, o 3:20, bastante falado entre nós. A verdade prática diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, nós temos que voltar a visão para o céu. Devo fazer ou não devo fazer? E aí eu sei se agrada a Cristo ou não agrada a Cristo. Se eu estou sendo bênção ou não estou sendo bênção. Se aquilo edifica, ainda que seja lícito, ou não edifica. Se aquilo ali vai me fazer contaminar ou se não vai me contaminar. Muitas coisas são lícitas, mas nem todas convêm, muito menos edificam. Ou, se não edifica, não convém ao cristão. A 4 diz como se conduzir na caminhada. Então, sabemos que estamos na caminhada. E o portão, a porta estreita, diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, nós na caminhada temos compromisso com os que estão de fora. Temos que guardar como é o nosso testemunho, não só anunciar com palavras, mas anunciar com aquilo que as pessoas veem, que aquilo que nós fazemos vale muito mais do que aquilo que nós falamos. Aquilo que nós deixamos as pessoas perceberem, que ninguém é bobo,
é muito mais importante do que aquilo que nós falamos. Às vezes nós conseguimos falar, mas não conseguimos viver. E Deus sonda o coração de todos nós. Ele sabe aquilo que nós pensamos ou mesmo que nós pensaremos. Assim diz o Salmo 139, não é isso? Deus sonda e Deus conhece. E diz a verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Ou seja, devemos abandonar as paixões do mundo, não é isso? As paixões, para nós não mais na mocidade, mas as paixões do mundo. A mocidade, para alguns ainda existe, mas observando a eternidade, o irmão Obiri ainda é jovem, observando a eternidade, o irmão Leonardo também é jovem, não é isso? Esse nosso tempo aqui na Terra é como um piscar de olhos. Na lição 5, os inimigos do cristão. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é um problema seríssimo também. A inveja de Caim matou Abel, a inveja de Acabe e Jezabel, né? Matou Nabote, e assim nós vamos uma série de pessoas que foram prejudicadas pela inveja, que é um grande mal que afeta a humanidade, e a Bíblia nos traz ensinamento para que nós não deixemos esse sentimento crescer no nosso coração. A verdade prática diz, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas, em tudo, somos mais que vencedores, assim, sim. E então, aí foi onde nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Nós temos que nos vigiar com relação a isso. Não é obrigação de Deus me pilotar, me dirigir como um boneco, como um objeto. Eu tenho que saber, então, vede prudentemente como andais. Nós queremos chegar aos céus. A carne é minha inimiga, o diabo é meu inimigo, o mundo, com as suas vantagens também, não levam ao palácio celeste. Na lição 6, nós temos nossas armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós devemos buscar em Deus a força que precisamos, a solução que buscamos. Muitas vezes, assim como diz o profeta Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Nós queremos, da nossa própria força, resolver, mas muitas vezes Deus não quer que aquilo seja feito daquela forma. Ele quer manifestar o poder dele. Certa vez perguntaram a Jesus, Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nenhum nem outro. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus, para que se visse através dele o poder do Senhor. E muitas vezes, na força do nosso braço, nós neutralizamos aquilo que Deus gostaria de fazer, o caminho que Deus gostaria que nós adotássemos. Então diz, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, a palavra de Deus, a oração e o jejum, ou seja, as disciplinas espirituais. O crente tem que guardar para que ande em comunhão com o Senhor. Confie em Deus de todo o seu coração. Mas se eu não conheço a Deus, se eu não ando com Deus, eu não tenho comunhão com Ele. Aí então eu tenho que resolver. Mas se eu creio que Deus tudo pode, tudo governa, que Ele dirige tudo, Ele que está no controle, então eu vou confiar no Deus que eu converso todos os dias em oração, que eu conheço pela Sua palavra, e eu jejuo para que Ele perceba que eu quero estar em comunhão com Ele, para que a minha carne, que a minha inimiga seja mortificada e o Espírito seja exaltado. No capítulo, a lição número 7 diz o perigo da murmuração. Já disse o irmão Maurício que nem do frio a gente pode murmurar. Tá vendo? Não reclama não, viu? Quem é nordestino não reclama do frio não, viu? Que o carioca aqui não vai reclamar também não. E diz aqui então no nosso texto áureo, e não murmureis como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Às vezes, meus irmãos, nós paramos para reclamar e vir prosseguir para a vitória. Imagina quando Deus falou, o que esse povo está falando, Moisés? Diga o povo que marche. Não vou marchar. O faraó ia chegar e passar o facão no pescoço. Então, muitas vezes, estamos com dificuldades à frente, estamos com adversidades à frente, a situação está desfavorável, mas no Senhor, em confiança, pelo Senhor, marchamos, seguimos.
e chegue à vitória no Senhor. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Ou seja, começa a reclamar, daqui não sai, eu vou sentar, quiser estar lá, não tinha sepultura suficiente no Egito, o que eu estou fazendo nesse deserto? Quando eu não era crente era bem melhor, eu tinha isso, tinha aquilo, agora eu parei de andar com quem andar, parei de fazer o que fazia, e agora essa vida não me dá vantagem nenhuma. Mas nós temos uma promessa. A nossa cidade não é aqui. 8. Confessando e abandonando o pecado. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para desfrutar do caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo uma vez por todas. Ou seja, eu preciso abandonar certos costumes, eu preciso abandonar certas práticas, eu preciso aceitar a correção do meu irmão, eu preciso observar a mim mesmo, fazer uma reflexão. Daí aparece no texto para nós depois, o apóstolo Paulo falando que agora vemos por espelho, mas ele se refere com relação ao conhecimento de Deus, mas espelho para nós serve como um olhar a nossa própria face, observar também como estamos procedendo, para que nós não possamos achar que estamos fazendo o correto, estamos certos, eu estou cheio de razão, e no final eu perdi a oportunidade de ser melhor a cada dia mais santo, cada dia mais próximo de Deus, cada dia mais longe do meu ponto de partida. Eu comecei lá, cheio de manias, Deus vai me limpando, vai me purificando. E quanto mais eu seja resistente, mais Ele vai me catucar para me purificar, e mais eu vou sofrer, sendo que eu poderia estar tranquilinho na minha caminhada, mas eu sou resistente, então Deus mais põe carga nas minhas costas, cada dia mais, procurando, então, nos chegar ao Senhor Jesus. 9, resistindo à tentação no caminho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes eu falo, nunca mais eu faço isso, e volto e faço. Mas eu falei que não ia fazer. Agora eu vou fazer tal coisa. Para e não faz. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. E termina o ano, está no meio do ano, quando não fez nada. É ou não é? Então, muitas vezes, o espírito está pronto, mas a carne dá atenção a outra coisa, seja celular ou coisa do gênero, né? E tem gente que, infelizmente, nem Bíblia traz mais para a igreja, só celular. Quando alguém grita, Filemão, aquele Filemão pequenininho, olha a coisa complicada. Onde está esse negócio? Então, meus irmãos, é passando a mão para ter intimidade. Então, muitas vezes, nós temos tentações. O lugar de ceder, no lugar de ceder a tentação, é melhor triunfar sobre ela. Nos esforcemos para que nós possamos agradar a Deus com o nosso proceder. Na 10 diz, desenvolvendo uma consciência de santidade, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cada dia mais santo, cada dia mais parecido com Cristo. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrar com o Senhor. Então, o que nós vamos falar, filho das 10 virgens? Não, o meu azeite, eu vou buscar, não. Cada dia mais e mais. É a consagração a Deus, para que quando Deus nos chamar, ou Jesus voltar, a gente não sabe qual vai ser o motivo da nossa partida da terra. Se é a segunda volta de Cristo, aquela volta que Ele vai chamar o povo dele nas nuvens, que aqueles que estiverem dormidos em Cristo serão chamados primeiro, assim diz o apóstolo Paulo, mas aqueles que estiverem vivos também encontrarão com Ele, terão seus corpos transformados, ou vamos partir para a primeira morte, que é a morte física, onde não poderá mais fazer mais nada. Eu queria fazer amanhã, mas eu não posso fazer mais. Meu tempo terminou hoje. E aí? Aí vem aquela pergunta que nós vimos no Evangelho que segundo escreveu Lucas: louco, essa noite pedirá a tua alma, e essa coisa toda vai ficar para quem? Não é isso? Então nós devemos fazer a realidade, agora vemos agora a realidade do inferno. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero.
Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Muitas vezes, não, eu já sou salvo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando Deus abriu o livro, nosso nome tem que estar lá. E esse nome é escrito quando nós aceitamos, mas a tinta vai se fortalecendo à medida que nós vamos caminhando. Lá na frente, nós seremos chamados para receber o galardão. A gente, segundo diz o apóstolo Paulo, que vai se escapar como quem foi pego pelo fogo, pelado, nu, vai receber a coroa. Mas cadê o galardão dessa coroa? Então nós vamos fortalecendo a cor da tinta à medida que nós vamos caminhando, para que nós não sejamos pegos, que o inferno é real. Eu já ouvi gente falando que foi levado, não sei para onde, em visão, onde viu o diabo sentado enquanto as pessoas eram chicoteadas no fogo. Diz aqui a palavra de Deus no livro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, discípulo do Senhor, capítulo 25, a partir do versículo 31, diz: porá à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, vinde bendito meu Pai, né, para os da direita, para o reino preparado da fundação do século, e para da esquerda, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus seguidores. O diabo não vai triunfar, ele vai sofrer. Já é o destino dele. Ele quer chamar mais gente para entrar com ele no fogo, mas ele já está garantido. E a bendita esperança foi, na semana passada, a marca do cristão. O crente espera nos céus. O crente espera pela volta de Cristo. O crente que acha que, não, semana que vem eu faço porque eu vou ter tempo para fazer. Ele não está crendo que ele pode morrer hoje ou que Jesus pode voltar hoje. Então, quando Jesus voltar, como ele nos encontrará? É importante, meus irmãos, nós fazermos a retrospectiva, que foi a caminhada desse trimestre agora. E é a visão do crente. Eu comecei como crente, tenho que escolher a porta, tenho que persistir como crente, tenho que me livrar das coisas que me afastam de Deus, tenho que me santificar. A minha esperança não pode morrer. Tem um cântico que diz aí, que diz que estou desesperado. Então, esse não é crente. Crente não perde a esperança. Está frio, o crente tem esperança. Está quente, o crente tem esperança. Está difícil, o crente tem esperança. Está fácil, glorifica a Deus. O crente não perde a esperança. Senão, nunca mais fala, minha alma come, bebe, folga, está com muita coisa em depósito. Nós temos que sempre manter a esperança no Senhor. E a nossa lição de hoje, meus irmãos, já foi lida aqui, mas diz aqui para nós que, como vemos no começo, na verdade prática, a cidade celestial é o alvo de todos nós nessa jornada, é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento, ou seja, a aceitação de Jesus, e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Nós vemos, meus irmãos, que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós fomos adotados, então temos um novo nascimento, temos uma nova identidade cristã, nova criatura, a partir do nascimento, então, em espírito, assim como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, mas dessa vez em espírito, então nascemos, passamos a ser cidadãos dos céus ao mesmo tempo e da família de Deus, passamos a ser filhos de Deus. E então cabe a nós o que? Para cada vez mais me parecer com Jesus, andar de fé em fé, porque agora eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço à pátria celestial. Então eu tenho que me espremer para conseguir chegar naquele local que o Senhor já preparou para nós, é isso? Então, meus irmãos, a nossa introdução diz aqui, os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas nesse mundo. Aqui somos peregrinos, né? E forasteiros. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito, né, do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra
o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Ou seja, glorificação final. Só nós receberemos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo que muito gosto dele, né? Quando ele traça bastante coisa ali, quando fala para nós, ele conversa sobre nós, as cartas dele são diversas, gosto muito do capítulo 15, dos outros de 1 Coríntios, ele fala para nós que nós, né, nosso local não é aqui, se cremos em Cristo nessa vida, não temos condições, nós temos que esperar na vida, na bênção futura do Senhor, e ele nos diz que nós receberemos um corpo glorificado, assim como Jesus tem. E então, para recebermos esse corpo glorificado, não é aqui na terra, é só lá. Nós receberemos esse corpo. Diz aqui o paraíso eterno. O que é paraíso? Vamos ler essa definição, para nós não perdermos a visão. Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus e dos anjos, também dos salvos. Esse céu que se diz, não é esse céu que nós vemos, os pássaros voam, né? Quem sabe é o primeiro céu, podemos dizer, né? Nem o das estrelas, mas o céu que está acima disso. Esse céu que o apóstolo Paulo diz, assim cremos, que foi elevado a ele e viu coisas indizíveis, coisas que aos olhos dos homens são difíceis e ao homem não convém falar. Esse céu que nós esperamos que o Senhor nos receba quando nós chegarmos para a prestação de contas diante do Senhor. Ali estão os salvos. Ali já cremos que o Senhor já recolheu para o seu paraíso aqueles que pela fé, assim como Abraão, descansaram, morreram, crendo que há um outro local, senão aqui a terra. Preferiram as coisas celestes, assim como Moisés preferiu as coisas celestes, abandonou a riqueza do Egito, assim como Abraão ia sacrificar o próprio filho, e outros tantos mais nós vemos que preferiram estar com Deus, como Davi poderia ter matado o Saul mais de uma vez, mas não vou fazer isso, porque eu confio em Deus, e não levanto a mão para o ungido do Senhor e queria agradar. Senhor, eu sei que eu estou errado, mas não retire de mim a tua presença, não me tire da tua presença. Então, essa é a visão do crente lá naquele céu, no paraíso, onde estaremos na presença de Deus, nós poderemos descansar. Isso quando o Senhor vier recolher os seus. Nós falamos no arrebatamento, não é isso? Não está chegando o arrebatamento? Então, nós nos preparemos para isso. Ou vem o arrebatamento porque o Senhor voltou, ou vem o arrebatamento porque eu já estou lá descansando, no descanso dos santos, esperando o Senhor me levar para o local que tem que ser levado. Mas o Senhor cumprirá a sua palavra, com certeza. O item 2 diz, a cidade eterna. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, ou seja, não vamos confundir o milênio com um período eterno, após o milênio, a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus, ou seja, só depois do milênio. Em continuação, nós vemos aqui, a Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que está contaminada. Ela descerá diretamente do céu. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Ou seja, nós seremos assim, como diz o apóstolo Paulo, como o Cristo é. Assim como Jesus chegou na porta e ele passou pela porta, estando ela fechada, quando reuniam os apóstolos naquela situação, e chegou e falou com os seus apóstolos. Ele passou, então nós teremos, imagina, quem tem medo de altura, poder passar das nuvens, fazer uma série de coisas, um corpo que não tem limite físico, um corpo que pode andar sobre as águas, assim como Pedro tentou andar e afundou. Então, esse é o que Deus promete para nós, é isso quando nós chegarmos na eternidade, quando tivermos o nosso corpo glorificado. O 3 diz, quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará
retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, ou seja, primeiro Jesus volta. Jesus volta nas nuvens e recolhe a sua igreja. Quem permanecer aqui vai achar que está bem, sumiu todo mundo, vai ter casa, vai ter carro, vai ter um montão de coisa. Vão passar 3 anos e meio sob o governo do anticristo com uma tranquilidade tremenda. Cada um vivendo a sua vida com tranquilidade. Então, todo mundo vai estar feliz. E os outros 3 anos e meio, o povo passar por grandes agonias. Então, fechando os 7 anos, assim como o costume judaico, uma semana de bodas do Cordeiro, enquanto o pessoal está aqui embaixo, 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de dificuldade, a igreja está lá em cima com Cristo, celebrando a boda do Cordeiro. No final desses 7 anos, Jesus volta e tem uma batalha, Satanás é preso por 1000 anos, está aqui no Apocalipse 20, nós podemos ver, e implanta-se o governo milenial. Jesus governa por 1000 anos, depois liberta Satanás por um período de tempo. A Bíblia não precisa quanto tempo, fala que é um certo tempo. E Satanás vai sair de novo a enganar as pessoas. Então, Satanás, que ele é verdadeiramente um enganador. Ele começou em Apocalipse enganando, e ele termina, em Gênesis enganando, e termina em Apocalipse também enganando. Ele falou, botou Deus em dúvida. Mas não foi assim que Deus disse? Entre linhas, não, Deus está mentindo para vocês. Não, isso não é assim não, para com isso, Deus está mentindo, Deus está querendo enganar vocês. Então, da mesma forma, ele termina enganando. Imaginem que depois de 1000 anos de reinado de Cristo, sem complicação de espécie nenhuma, ainda houve pessoas que foram enganadas e foram batalhar contra o povo de Deus, contra Jesus, né, na batalha final, ao lado de Satanás. Então, nós somos verdadeiramente maus se não observarmos espiritualmente aquilo que Deus colocou para nós. Mas Jesus vai estar na terra. Sim. Vai haver paz em todos os locais. Sim, mas quando Satanás for solto, nesse tempo vai nascer gente, vai morrer gente, no estado natural das pessoas, alguns com Cristo, outros não, sendo que o Jesus vai estar comandando tudo, e mesmo assim vai haver pessoa que vai adotar o princípio de Satanás, e na batalha final Satanás vai ter de ser derrotado e lançado no fogo, no lago de fogo de enxofre, assim como diz aqui em Mateus 25, ele e seus seguidores, aqueles que seguirem a ele. E lá vai estar também já a besta, né? O falso profeta vai estar lá esperando por ele, e ele também, Satanás, a serpente e o dragão, vai ser jogado lá também. Nós lemos isso em Apocalipse. Então, o milenial, Jesus na terra, 1000 anos, Satanás preso. Aí depois, o estado eterno, quando Jesus derrotar tudo, Satanás for jogado no lago de fogo, aí sim começa o estado eterno. Até então é só o milênio no final da semana de Daniel, como nós vemos. Nós estamos na 69, nós estamos no estado da graça. Quando entrar no milenial, que é o último, que é a última era, né, dos tempos, então aí Jesus vai estar reinando, Satanás preso, depois Satanás solto, engana as pessoas, batalha final, Satanás jogado no lago de fogo e enxofre, então a cidade santa vem, o estado eterno passa a reinar. Não podemos confundir isso aí para que nós não sejamos enganados, não é isso? Então diz, aguardemos piedosamente o reino eterno e o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. É essa que descerá do céu. Na sinopse diz, o paraíso e a nova Jerusalém realmente, e a nova Jerusalém como realidades eternas no céu. Temos que crer. Haverá verdadeiramente a chegada da nova Jerusalém para a terra e nós habitaremos depois do milênio. Depois que aqueles que estiverem vivos aqui, Jesus for levado para o céu, recebido pelo Senhor nas nuvens, aqueles que estiverem mortos serem chamados de novo, para que possamos ser recebidos nos céus com Cristo. Diz aqui um textinho, um auxílio bíblico. Jerusalém foi o berço da cristandade, do cristianismo. Foi ali que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Foi também em Jerusalém que o Cristo derramou do seu Espírito Santo, né? Então, no tempo de Pentecostes. A partir dessa cidade,
a mensagem de Jesus Cristo se espalhou aos confins da terra, ou seja, Jerusalém é uma cidade totalmente especial. Quando ouvimos falar em Jerusalém, imaginemos Jerusalém física que conhecemos hoje, mas também a Jerusalém como cidade eterna do crente. Quando fala em Jerusalém, Jesus se refere à cidade de Jerusalém, mas também se referia a Jerusalém celestial, onde ele, o grande rei, o grande Deus, como disse, né, voltaria para reinar e também seria a cidade eterna para abrigo dos santos, nós os santos. Tópico 2 diz o eterno estado perfeito. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Então, só depois de milênio. Haverá a reconciliação geral de todas as coisas em que o céu e a terra serão a mesma grei, então serão a mesma coisa, haverá um mesmo povo. Nós estaremos entre o povo celeste, o céu e a terra. Nós, os crentes, assim eu creio, que estaremos com o Senhor. A natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um santo, deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Então, deu lugar a uma cidade, digamos assim, para não ser redundante, santa e perfeita. Um ambiente que nós possamos estar sem a preocupação do ladrão entrar pela porta, do ladrão arrombar, aquela preocupação toda que nós temos no mundo de hoje, porque hoje nós temos a preocupação de vigiar mais os outros ali do que as situações do mundo. Ninguém confia em ninguém praticamente, e se cumpre a palavra de Deus que diz de tanto crescer a maldade no mundo, infelizmente o amor de muitos está se esfriando a cada dia. Diz aqui o estado perfeito, à luz do Apocalipse, nós vemos então que teremos lá o rio, que vamos dizer, o fluir do rio, vamos chamar então como sendo a presença constante do Espírito Santo de Deus. Não é isso que falam? O rio que corre, o Espírito Santo que vem, lavando, correndo, fazendo com que nós permaneçamos limpos em comunhão com Deus. A árvore, que é a ausência de males, que também é a presença de Deus. A vida eterna, diz aqui o rio, presença do Espírito Santo de Deus. Vamos chamar aqui de a árvore, lembremos do livro de Apocalipse, do livro de Gênesis, que Deus botou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida estava ali, simbolizando então a árvore do conhecimento do bem e do mal, as vantagens do mundo, e a árvore da vida, a comunhão com Deus. O homem preferiu estar com o conhecimento do mundo, então se colocou em oposição a Deus. Ele quis ser independente. Não, eu quero saber do meu futuro, eu quero dirigir a minha vida. E Deus, mais uma vez, então, coloca ali a árvore da vida, aquela que ele mandou guardar no jardim, para o homem não poder voltar e viver eternamente. Dessa vez, o Senhor colocará nas margens do rio a árvore da vida, para que o povo de Deus, que não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, possa ter contato permanentemente. Então, e simboliza que lá haverá saúde permanente. E a vida eterna sem males, não haverá nenhuma complicação, os problemas humanos, tudo aquilo vai se desfazer. E a presença de Deus, nós estaremos na presença de Deus. Hoje nós louvamos a Deus em espírito, imaginando, o Deus está recebendo. Nós imaginamos, a presença de Deus está conosco, sim, nós espiritualmente sentimos. Mas, na eternidade, no estado eterno, lá com o Senhor Jesus, glorificaremos o Senhor face a face, assim como diz o apóstolo Paulo. Agora, nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Estaremos diante da face do Senhor. Lá, quando o Senhor, depois do milênio, a batalha final, Satanás jogado no lago de fogo e enxofre, aí sim, Nova Jerusalém, e habitaremos com Deus, veremos o Senhor face a face. Vai ser um louvor direto a Deus, vai ser uma adoração olhando para quem está sendo adorado. Então é isso que a Bíblia propõe para nós, e é isso que nós cremos, e é nisso que nós nos firmamos, para quando alguém chegar para nós e falar, por que você faz isso? Porque eu creio, assim como disse o Jó.
Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aí sim, ele vai me levar para morar com ele no céu. Então vale a pena. Vale a pena nessa vida tão curta, de 80, quem sabe alguns 90 anos, estar na presença de Deus, para que possamos, na eternidade, ser recebidos por Ele. Aqui nós escolhemos estar com Deus, podemos dizer assim, em relação às coisas do mundo. Mas lá, Ele que nos escolheu, quer estar conosco. Deus sempre quis estar conosco. O tabernáculo de Deus, assim dizia o profeta Moisés, estava com os homens. Então foi feito um local, Deus veio morar com os homens. O desejo de Deus foi sempre que o homem estivesse com ele, assim como era originalmente no Jardim do Éden. Então Deus, mais uma vez, vai restaurar o seu plano e vai fazer com que o homem suba e vá morar com ele, na cidade que ele estabeleceu, da forma que era o estado original, da forma que era o Jardim do Éden. Não havia quem roubasse, não havia quem matasse, não havia quem agisse contra ninguém. Os animais e as pessoas conviviam em paz. E assim o Senhor vai novamente restaurar esse estado, e nós cremos que estaremos nessa cidade. Tópico 3 diz: estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, não santos porque somos santos, mas porque somos separados do pecado, por isso chamados santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Abraão, como já falamos, queria partir para a eternidade, sabia que Deus tinha feito uma cidade, assim diz a carta aos Hebreus, assim como também Moisés fez outras opções também, não quis ficar, e nós vemos outros que se submetiam à vontade de Deus. O grande desejo do profeta Elias era voltar a estar com Deus, assim como foi recolhido. Já vimos a primeira pessoa, Enoque, andou com Deus porquanto Deus o tomou. Então, é essa esperança que nós temos também. No mundo turbulento, assim como era o mundo de Noé, Noé guardou a palavra de Deus, guardou ali o testemunho, a submissão a Deus, e foi o único que deu início à nova colonização da terra, nova povoação da terra. Porque todos foram mortos, mas só prevaleceu a família de Noé. E nós vemos como nós somos difíceis, tanto é que da família de Noé já houve pecado, já houve tudo de novo. Ah, mas se Deus acabasse com tal coisa, não adianta, nós somos voltados para esse tipo de coisa. Se acabar com tudo, sobrar só uma família, daquela família daqui a pouco está tendo problema. Então, nós só temos que ter o entendimento que as coisas de Deus são perfeitas. E nós não somos perfeitos, mas um dia Ele recompensará o nosso temor e aquilo que nós fazemos para agradar a Ele como o nosso superior. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade de onde o nosso grande e maravilhoso Deus, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Onde ele habita? Alguém pode ler para mim Apocalipse 21, 3 e 22? Depois Apocalipse 22, 3. Apocalipse 21, 3 e Apocalipse também 21, 22 e Apocalipse 22, 3. Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 22. E Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Amém. E ali nunca mais haverá maldição sobre alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos posteriores. Então nós vemos que há uma grande promessa para nós. Nunca terá maldição, nunca haverá mal, e nós estaremos juntamente com o próprio Deus e viveremos eternamente. Aí pergunta, onde você passará a sua eternidade? A eternidade não passará. Viverá a eternidade. Passaremos a vida física, a vida carnal,
mas na eternidade não se passa, que lá não tem pecado e ninguém sai dela, permanece nela, não se passa. Então, onde você estará na eternidade é uma pergunta que nós temos que fazer. Viveremos todos em unidade. Então, diz, as pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo, uma só grei, como diz, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisso não há judeu nem grego, todos somos a mesma coisa. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo. Jesus transformou um só povo pelo seu sangue derramado, tanto o rico quanto o pobre, tanto o negro quanto o branco, tanto o aleijado quanto aquele que tem o corpo físico perfeito, tanto os que se julgam inteligente, sábio, quanto aquele que tem pouquíssimo entendimento e cultura. Jesus morreu por todos nós e reunirá todos em um só povo, onde os títulos não valerão, onde valerá simplesmente você é crente e você não é crente, você adorou a Deus, não adorou a Deus, se você passou pela porta estreita e permaneceu no caminho, ou seu nome foi riscado do livro da vida. Essa é a única diferença. Finalmente, em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos estrangeiros nessa terra. Alguém pode ler para mim, por favor, Hebreus 11, 13? O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Já lemos até, isso aí, nós inclusive houve um texto que falou sobre isso. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e a sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anela o apóstolo dos gentios. Alguém achou para mim? Hebreus 11, 13? Não viram. Disse Jesus para Tomé, 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 bem-aventurado aquele que não vir e crer. Eu não vou acreditar que é Jesus se eu não vir as marcas nas mãos, as marcas nos pés. Eu não vou acreditar que ele esteve aqui se eu não olhar para ele e não tocar nele. Tomé, bem-aventurado aquele que não me viu, mas creu. Bem-aventurado aquele que não me vir, mas crê. E nós não vimos ainda, mas nós cremos. Vamos morrer se acaso Deus chamar a gente no final da vida física, guardando no coração essa promessa. Guardemos essa promessa de Deus. Guardemos a esperança, como na lição passada. Não percamos nunca a esperança na promessa do Senhor, porque Ele voltará e nós iremos morar com Ele no céu. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Não percamos a esperança. Está difícil? Está difícil, mas Deus vai fazer novas todas as coisas. A doença pegou, Deus é Senhor para curar. O Senhor permaneceu, disse Jó, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, porque mais importante que a vida terrena é a vida celeste. Deus promete para aqueles que seguirem os fiéis que Ele encontrar na terra. Às vezes os dias daqui são difíceis. Eu vejo pessoas falando que o crente é isso, o crente é aquilo. O crente passa pelas mesmas situações de adversidade. E os outros estão olhando para nós. Diz aqui, remindo, observando os que estão de fora. O crente está feliz, está com saúde, está com dinheiro, está beleza. O crente ficou sem dinheiro, perdeu o emprego, perdeu a saúde, começa a murmurar. Os de fora estão olhando para nós. Se o crente está na situação difícil, e é fiel, fala, olha, mesmo na situação difícil, ele não perdeu a fidelidade. Muitas vezes nós pregamos não é com a palavra, é com o nosso comportamento. Não é no dia da festa, no dia que está sobrando coisa, isso aqui eu jogo fora ou dou para alguém. É no dia que está faltando, será que alguém vai me dar? Então, na adversidade, o crente mostra quem é e as pessoas estão vendo.
Assim como Israel foi formado para ser uma nação missionária, para que todos vejam que o Senhor é Deus pela vida deles, e uma nação santa, nós somos chamados para ser missionários, para que vejam o agir de Deus pelas nossas vidas. Nem sempre falamos, mas vivemos. O irmão Diego sabe bem que eu estou falando, que às vezes nós temos pessoas de vários credos, vários comportamentos no trabalho. Certas piadas não pertencem a nós. Não é o irmão Delfino. Certas piadas não são conosco, as pessoas já sabem. Mas as pessoas têm que perceber isso na gente. E não tem que estar constrangido com relação a mostrar a minha postura. Então, Deus espera que nós sejamos santos e sirvamos de estandarte. Ali está um crente, ali está a presença de Deus. Não só naquilo que falo. O estado final, finalmente, poderíamos dizer, estamos em casa. Na conclusão diz, o céu é o destino final de uma jornada que se inicia com o novo nascimento, com o nascer de Jesus, nova criatura. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. O diabo, nós mesmos e o mundo. Nós mesmos somos grandes inimigos nossos. Jesus, quando falou, ninguém pode tirar vocês das minhas mãos, ele não falou de mim. Eu posso sair das mãos dele. Eu posso sair. Ele não vai me obrigar. Ninguém de fora. Vai ser difícil, faça isso se você quiser. Que o diabo não faz nada por nós. Ele sugere. Ele dá um jeitinho, ele facilita. Mas se eu não fizer, ele não pode tomar nenhuma atitude por mim. Ele precisa do meu consentimento. Ele precisa do meu ser, da minha boca, de eu agir ou deixar de agir. Então, quando Jesus falou, ninguém vai tirar das minhas mãos, é porque muitas vezes a pessoa se distrai e ela mesma sai. A própria pessoa sai. Então, prosseguindo aqui, diz, por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Amém? Então não vem o irmão Leonardo falar que vai fazer 86 anos agora mês que vem, dia 24, não é isso? Ele está aceitando o presente. Mas a eternidade é muito maior que o tempo aqui na Terra. E quanto tempo falta? Está logo ali. Quem sabe há 80 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, mas não vale a eternidade. Nenhuma vantagem que possamos ter. Nenhuma vaidade que possamos adotar. Nada que possamos ter como coisa mais cara da vida. Eu tenho isso, eu sou aquilo. Tudo se desfará. E a Nova Jerusalém estará colocada na terra. Jesus como a luz, não haverá luz. O próprio Deus é a luz. Não haverá templo, o Deus vai ser adorado face a face. Não haverá mais portas fechadas, porque fica aberto durante o dia, mas não tem noite. E todos viveremos em paz. Se andavam prudentemente aqui. Vede prudentemente como andais. Meus irmãos, muito obrigado. Agradeço ao irmão Alberi, agradeço aos irmãos que vieram nesse frio, para que nós pudéssemos juntos compartilhar essa porção da palavra de Deus. Que esse período tenha trazido bastante conhecimento e esperança aos irmãos, porque é preciso nós olharmos nesse mundo de tantas vantagens, que estar com Cristo é muito mais importante que aceitar as ofertas do mundo. Assim como fez Daniel, as ofertas do mundo, todo mundo está fazendo, ninguém de fora está vendo, mas Deus está vendo. Ele não aceitou os manjares. O ladrão da cruz simboliza para a gente o seguinte, 2 ladrões, mesma pena, mesma dificuldade. Se é Deus, sai daí e me leva também. Falou, para com isso, rapaz, não respeita a Deus, nem estando na mesma pena. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. São aquelas pessoas que andam conosco. Umas vão estar, Senhor, me ajuda, eu creio no Senhor. Outras, não, se eu não fizer, eu faço porque eu fiz, porque eu estudei e tudo mais. É aquele que aceita as coisas do mundo e vê como o mundo. Eu quero sair daqui. E outro que fala, não, essa vida vai acabar mesmo, eu sou ladrão, tenho um problema. Senhor, me leva à eternidade. Eu quero estar com o Senhor. Não esqueçam disso. Meus irmãos, uma coisa, cada um com a sua vida, mas esse aqui é uma fonte de consulta para quem prega,
uma fonte de ensino para quem quer estudar, conhecer do Senhor. Não deixe de comprar revista, é barata. É uma coisa que nós podemos até presentear uma pessoa, aquele que faz evangelismo. Quem sabe conhecemos uma pessoa que quer saber um pouco mais, possamos dar de presente depois. E sem falar, como o irmão Alberi falou, compra-se e não consegue repassar, então acaba tendo prejuízo. Eu tenho certeza que os valores são praticamente iguais, digamos assim, daqueles que são comprados lá. A visão não é lucro, a visão do lucro é o conhecimento, é o crescimento, a edificação do povo de Deus. Igreja conhecendo a palavra é uma igreja edificada. Quando a igreja é edificada, o povo é abençoado. Todo mundo começa a falar a mesma linguagem, se desfaz as diferenças, porque Cristo é o fator de união de todos. Pensem nisso. O valor é pequeno. Às vezes é menos que uma Coca-Cola. E quem, a menos que seja como eu, está tentando fugir da Coca-Cola, né? Mas de vez em quando eu caio na tentação da Coca-Cola, né? Quem não toma uma Coca uma vez por mês? Vale 3 meses. Deus abençoe os irmãos. Paz seja convosco.